O dia finalmente chegou. Sim, você está na primeira review da série Mole Lorde das Sombras, ou Mole Shadow Lord, caso você queira falar em English. Série nova que tá saindo no Disney Plus, série animada nova do Mole. E assim, tá saindo agora, pelo menos o que eles anunciaram, que vão ser 10 episódios, 2 por semana, então 20 e poucos minutinhos cada episódio. Hoje a gente vai comentar os episódios 1 e 2, tudo com spoiler, tá bom? Então saibam disso, porque eu vou passar tintim por tintim pelas tramas dos episódios, o que eles trazem pra gente, os dilemas morais e éticos, e também as referências e os easter eggs que tem bastante. Então assim, prossiga por sua conta e risco, tá? Já vou pedir pra você também deixar um like no vídeo e ver se você tá inscrito no canal, porque eu acho que você não vai querer perder essa cobertura, mano. Vai ser um mês inteiro, um mês e pouquinho, né? Um mês e uma semana, falando sobre Mole Lorde Sombrio, Lorde das Sombras. Grava isso, Lorde das Sombras, que já começou com os 2 pés na porta. Ah, inclusive, pensando nesse mês bombástico, né? Todo em homenagem a um ser sombrio que é o Mole, a Rixforge, que é parceira aqui do canal, fez uma promoção bem legal, montou uma promoção bem legal que vai só até agora, dia 20 de abril, em homenagem ao nosso querido Lorde das Sombras. O Mole, ele perdeu o sabre de luz dele lá no final de Clone Wars e agora na série ele está com o sabre de volta. Dentro do cânone eles cravaram que o grupo de Mandalorianos que estavam com ele conseguiram resgatar o sabre ao conseguir fugir da República. Só que assim, era muito mais fácil o Mole ter ido lá na Rixforge comprar um sabre de luz igual o dele, inclusive, na promoção do mês, que é uma promoção em homenagem a ele. A Rixforge, parceira aqui do canal, a melhor loja de sabre de luz do Brasil, está fazendo uma promoção em especial para o retorno do Mole. Estou falando da promoção do Mole, olha aí, onde os sabres do lado sombrio, os sabres Sith principalmente, estão com até 15% de desconto. Como é que funciona? Diretão, você entra no site deles que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, é logo o primeiro link. Só de você ter entrado pelo meu link, você já garante 5% de desconto. Inclusive, entra aqui, cara, porque mostra pros caras que vocês vieram do meu vídeo e me ajuda muito. Os caras são os principais parceiros aqui do canal mesmo. Mas enfim, só de você ter entrado pelo meu link, você vai entrar lá no banner certinho, você vai clicar no banner da promoção do Mole e você vai ter acesso ao sabre de luz na promoção. Esses sabres já estão com 5%, e você entrou no meu link, pelo meu link no caso, você ganhou mais 5%, contando 10%, e pagando no Pix você ganha mais 5%, contando 15% de desconto. Estamos falando de sabres do Darth Maul, por exemplo, mais de um inclusive, Darth Vader, Palpatine, inclusive o meu, que é esse modelo SCAT V4, o meu é customizado, que você pode pedir pra ele customizar também, tá bom? Eles fazem tudo lá. Também tá na promoção, tá? Então garanto o seu, esse sabre aqui é incrível, cara. Já falei e vou repetir quantas vezes forem necessárias, tá bom? Rixforge é qualidade. Eu tenho meu sabre de luz há mais de um ano, eu não precisei acionar a garantia deles por nada. E se eu quisesse falar com eles, era só mandar um WhatsApp, só mandar um e-mail, os caras respondem na mesma hora. A garantia do sabre de luz é de um ano, mas eles sempre estão prontos para tirar sua dúvida, seja para ajudar em alguma coisa, para consertar alguma coisa, ou apenas porque você quer tirar uma dúvida sobre um sabre específico. Estamos falando de sabre de luz de qualidade, durabilidade, eles são feitos para o combate, então eles são feitos para durar. Além de trocar de cor, além de ter som de movimento, é resistente pra caramba. ênfase nisso, tá? Isso é muito importante. Porque não adianta nada você comprar seu sabre de luz, querer ir no cinema, levar ele, ou até sair na sabrada com alguém, e o sabre ser frágil. Rixforge não tem isso. Então aproveite a promoção do Mole para garantir o seu sabre de luz, Vader, Palpatine, o sabre do Nortinho, que também é um Sith aposentado, mas é um Sith. Mas corre que você tem até o dia 20 de abril agora só, tá bom? É do dia 4 ao dia 20, aí encerrou, tá bom? Essa promoção vira ali. Link aqui embaixo na descrição, garanto o seu sabre de luz agora na Rixforge pelo link aqui do Nortinho. Obrigado, Rixforge, volta pro vídeo. Os episódios 1 e 2 de Mole Lorde das Sombras, eles são um bom terreno ali, eles colocam pra gente certinho quem é cada personagem, porque assim, eles têm que partir do princípio de que muita gente pode começar dali, muita gente pode terminar Clone Wars
e já embarcar nessa série, o que eles estão contando que a pessoa faça isso. Então são 2 episódios justamente para preparar o terreno e apresentar personagens novos e também apresentar Janix, que é esse planeta novo que a gente já falou sobre ele em outros vídeos, mas ele é basicamente um planeta na Orla Média, não é tão na Orla Exterior assim, mas já é um pouco mais distante, mostrando aquilo que a gente comentou, principalmente. Eu vou citar muito Andor, tá, nesse vídeo aqui, porque claramente Maul Lorde das Sombras tá chupinhando várias coisas de Andor, tá? É bem claro isso. Inclusive essa questão da falta de imperiais, assim, né? Esses 2 episódios, você pode reparar, o Capitão Lawson, que inclusive em inglês, né? Eu assisti em inglês, quem faz a voz do Lawson é o Wagner Moura. Ele é a voz original do Lawson, então é bem legal ver a voz dele rolando ali. Em português eu sei que a dublagem não é ele, eu também não fui atrás pra ver quem que é, erro meu, mas em português não é ele, e o Wagner Moura faz a voz em inglês e fala bastante, inclusive, né, com aquela voz grossona dele. Mas o ponto que eu ia falar é, o Lawson, ele além de ser um contraponto do Maul, que a gente vai falar mais sobre isso, ele fala muito sobre a falta de presença imperial, e eu quero partir daí. Vamos lá, a série do Maul Lorde das Sombras, ela se passa, segundo as entrevistas que eles deram, pouco tempo depois da Ordem 66, pouco tempo depois, então, do final de Clone Wars. Então, o Império acabou de ser estabelecido, os Jedi acabaram de ser expurgados, o Império está aumentando a sua participação de planeta em planeta. Assim, a gente não sabe exatamente quando, o que eles falaram é que a gente está em pouquíssimos meses. E dá pra ter noção disso também, porque, bom, isso não é spoiler, tá, gente? Tá no trailer. A gente sabe que o 11º irmão, que é aquele conhecido como Corvo, né, que tem o bico pra baixo, sem a máscara, que é um bico pra baixo, ele vai aparecer na série. E esse Corvo, ele é derrotado pela Ahsoka na linha do tempo oficial de Star Wars, aproximadamente 1 ano depois da criação do Império. Até peguei o Timelines aqui, quer ver? Ó, peraí. Aqui, ó, no livro Star Wars Timelines, onde eles tentam dar uma organizadinha na linha do tempo dos materiais que tinham saído há uns anos atrás, já tá bem desatualizado com os materiais novos, mas eles cravam aqui, ó, 18 anos antes da Batalha de Yavin, ou seja, 1 ano depois da criação do Império, a Ahsoka enfrenta um Inquisidor na Lua de Rados, que é aquilo que a gente viu tanto no livro da Ahsoka, que é excelente, muito melhor, do que o episódio Tales of the Jedi, que ele também aparece, né? Que dá, inclusive, uma apagadinha no livro. Mas a Ahsoka enfrentar o 11º irmão e na Lua de Rados e derrotar ele, é 1 ano depois. Então, a série do Maul se passa nesse 1 ano, pouquíssimos meses depois da Ordem 66. E por que isso é importante? Porque isso dá todo o pano de fundo dos 3 personagens principais, pelo menos na minha visão, quero saber a visão de vocês, que é o Maul, a Devon e o Capitão Lawson. Falando do Capitão Lawson em si, né, não saindo um pouco desse tema, o Lawson, ele fala muito assim, eu não quero chamar os Imperiais porque eles vão tomar o planeta. Lembra que a gente viu isso lá em Andor? O começo de Andor, lembra? Lá em Morlana, a galera da polícia privada era Primor. Aquilo ali era uma polícia privada que era paga pra cuidar do planeta, pra ser literalmente a polícia do planeta, até o momento onde o Império chega, né, porque o Cassian causa lá, e eles tomam o controle do planeta e da polícia privada. É basicamente isso. O Império, ele não precisava estar em todos os planetas, certo? Eles só focavam muito em planetas, sei lá, gigantescos, na orla interna, a orla média já é um pouco mais tipo, deixa os caras lá. Janix não tem nada, pelo menos não até agora, de matéria-prima, de coisas que o Império precisa tirar para os seus planos, então ele tava meio que tipo, não arruma problema lá não, se o Império chegar, ele vai tomar o controle da polícia do lugar. Tem um vídeo aqui no canal que nós falamos recente sobre isso, né, naquele vídeo sobre se a República ganharia dos separatistas sem os droids, lá nós falamos sobre isso, eu vou deixar aqui no card. Dentro do universo de Star Wars, eles cravam muito isso, né, os planetas, os sistemas também, mas mais os planetas, eles têm a sua força militar, tanto polícia quanto exército. Só que quando a República chega, e depois o Império, no caso, o Império é muito mais forte nisso, eles têm essa jurisdição de tomar o controle do prédio, das pessoas, do comando, de tudo. Então, a partir do momento que o Império chega, ele se estabelece. Então, quanto menos você quer chamar a atenção, melhor, principalmente nesse período, e esse é o ponto, onde eles não sabem muito bem o que é o Império. Beleza, a República virou Império, mas o que exatamente isso quer dizer nos
primeiros meses. O Império, eles não sabem que vai ser uma grande ditadura gigantesca que vai durar ali 20 e poucos anos, né? Eles têm essa noção, claro, pela mudança da guerra, mas eles não sabem muito bem o que esperar dessa participação imperial. E aí que entra essa questão do Lawson ali não querer chamar a atenção, porque ele quer ter autonomia policial ali pra continuar sozinho. Saiu um quadrinho, né, tá saindo nos Estados Unidos, na verdade, uma minissérie em quadrinhos em 5 edições que se passa antes da série do Maul, que é protagonizada pelo Lawson. Nós lemos a primeira edição aqui em live, e lá eles falam muito mais sobre isso também, né, sobre o Lawson não querer chamar a atenção do Império, se passa ali antes do Maul chegar, mas também tem uma informação que eu acho que vai ser importante pra gente entender mais sobre esse personagem, tá? O Lawson, antes de ser detetive, no quadrinho eles falam que ele já foi um caçador de recompensas. Então faz sentido ele saber, por exemplo, toda aquela questão. Claro que ele é tipo Gordon, ele foi colocado ali como Gordon do universo de Star Wars. Então ele sabe sobre o mundo do crime. Mas é por isso que ele bate o olho no roubo ali do Maul aos cofres do banco do Deimos e fala: pô, isso aqui tá esquisito, cara. Não é o Deimos nem o Vario, que são os bandidos locais. Tá muito limpo, ele fala isso, tá muito eficaz tudo isso, tá muito grande. Foi alguém de fora, então ele tem uma experiência prévia no mundo do crime, sem contar que Janix é uma grande Blade Runner ali, né? Quase uma Coruscant em menor escala, que inclusive as referências a Blade Runner são bem claras, né? Tudo é noturno, com fumaça e neon, é bem bonito. A animação desses episódios, tanto de fundo quanto de ação de personagens em si, tá de tirar o chapéu. Vamos falar um pouquinho da Devon e do Mestre Dak. Eles são muito importantes, também entram nessa questão do o que é, na verdade, qual é o seu papel dentro disso tudo. O que mais me fascina, a galera fica até meio brava quando eu falo isso aqui no canal, mas o que mais me fascina, e é por isso que eu nunca vou ficar enjoado, acredito eu, desse momento da galáxia de Star Wars, que é ali os primeiros anos. Cara, quadrinho do Vader é muito bom, Bad Batch é muito bom, eu gosto muito desse período de transição, e Star Wars tá abordando isso muito bem nos últimos anos, no universo expandido, claro. Então assim, qual é o seu papel nisso tudo? Qual é o papel do Vader nisso tudo? Qual é o papel dos clones? Qual é o papel dos Jedi sobreviventes? A grande graça de você criar uma nova personagem Jedi, que é a Devon, você não se importa com eles a esse ponto, tipo, será que esse mestre é do Conselho Jedi? Será que eles são importantes? Não, eles são Jedi comum, Jedi, né? Não tem plural na palavra Jedi. E a questão principal é, eu já vi muita gente reclamando de, sempre sobrevive um Jedi ou outro. Cara, vamos lá. A Ordem Jedi, na verdade a Ordem 66, desculpa, ela dizimou a Ordem Jedi lá na Vingança do Sith, né? E o próprio Yoda fala que a contagem de Jedi tá ali na casa dos 10 mil, um pouco mais de 10 mil. Ou seja, se sobrar 1% de Jedi, sobrou 100. E até agora a gente não chegou nesse número. Eu sei que parece que toda hora pipoca um Jedi novo, mas a gente não chegou ao número de 100 Jedi sobreviventes ainda da Ordem 66. Ou seja, a gente não chegou nem a 1%. E, gente, vamos combinar também, os Inquisidores não são legais? E são todos aí Jedi que caçam Jedi? Tem que ter alguma coisa pro Vader e pros Inquisidores fazerem nesses primeiros anos, que é justamente caçar esses Jedi sobreviventes. A gente sabe que depois, principalmente ali do ano 10, eles vão começar a sequestrar crianças, tal, o trabalho deles vira outro. Mas, cara, precisa ter alguma coisa pra esses caras fazerem. Então, eu não vejo problema. Eu acho assim, se daqui 10 anos a gente fazer uma contagem, sobreviveu 300 Jedi, aí eu já acho que é um pouco mais problemático. Mas, mano, 100 Jedi, 1%... não vejo problema, ainda mais que são esses casos assim, cara. Eu gosto muito dessa representação que sobreviveu um Jedi velho e a sua Padawan, que é uma adolescente, que vamos combinar, é uma adolescente de uma nova geração de Jedi, que ela é da cuca, cara, porque até, sei lá, semana passada, um mês passado, ela tava na guerra. Obviamente que essa menina vai crescer torta, porque ela tava lutando ali, treinando pra ser Jedi, mas estava lutando numa guerra contra os separatistas. A gente não sabe ainda como eles sobreviveram, né, o que eles tiveram que fazer pra sobreviver, mas o fato de ter sobrevivido um mestre e um aprendiz, sobrevivido até aqui, né? Provavelmente um dos dois vai morrer até o final dessa série, já é alguma coisa. E aí que entra a questão do qual é o seu papel nisso tudo. Qual é o papel do Jedi nesse momento? O mestre Dak, mestre mais velho, ainda está agarrado aos princípios. A gente não vai roubar, a gente não vai fazer nada que seja fora da lei, que seja moralmente criminoso, moralmente duvidoso, mesmo que nós tenhamos fome, mesmo que nós tenhamos ali necessidades. Ele fala, a gente sempre vai contar com a bondade do outro. E é de verdade o que o Jedi tem que pensar mesmo. Esse cara, até agora, é o Jedi exemplo do rolê. Faz tempo, inclusive, que a gente não tinha um Jedi assim
né, no mainstream, né? Já a Devon, primeiro, é uma adolescente, talvez ali no começo da jovem adultice dela, então está cheio de dúvidas, não está formada ainda nessa questão, e cara, tá passando fome, tá com vontade, tá vendo ali o seu próprio mestre passando fome, e vai lá e decide roubar ali as frutinhas. Então, muito do que o Maul também fala pra ela no segundo episódio é sobre isso. Você tem poderes, você é uma Jedi em treinamento, você tem várias coisas interessantes aí, e você tá, sei lá, pedindo esmola, você não tá fazendo nada para lutar contra o Império, você não tá lutando contra as pessoas, você tá sobrevivendo, você tá se escondendo. É um pensamento? Claro, é o Maul entrando ali na cabeça de uma adolescente, mas é um pensamento que é basicamente o que ela quer ouvir. Você quer fazer alguma coisa? Só que olha só que interessante, acabei de pensar nisso. É um pouco, assim, tá, não me entendam mal. O que eu vou falar aqui agora é meio esquisito, mas o Maul não está errado, certo? O que você vai fazer com esse poder que lhe foi dado, né? Que você treinou para a Ordem Jedi e tal, a Ordem Jedi acabou, o que você vai fazer sobre isso? Só que ele tá trazendo isso pro lado dele. O que você vai fazer sobre isso? Venha para o meu lado, eu vou te treinar. Só que se a gente espelha, por exemplo, em outros personagens, como a Ahsoka é basicamente isso. A Ahsoka fica 1 ano foragida e já entra pra Aliança Rebelde para trabalhar com o Bail Organa 1 ano depois, justamente porque ela tem contatos, ela tem poderes, ela é uma Jedi. Então, né, vem trabalhar com a gente com a Aliança Rebelde, e também tem todos os outros Jedi que fizeram isso, né? O Quinlan Vos a gente descobre lá na série do Obi-Wan que ele criou o Caminho Oculto, que é um grupo pra levar crianças com poderes para as regiões conhecidas, pra Ordem Exterior, na verdade, pra esconder elas. Então, essa galera que realmente tem poderes, tem contatos, muitos deles se movimentaram. O problema é que o Maul tá trazendo isso pro lado dele. Então o argumento tá certo até o momento onde ele fala, tá, mas vem treinar comigo, eu vou te ensinar o que você tem que fazer. Que é aí que tá a deturpação, a sedução do lado sombrio. É falar o que você quer ouvir, mas trazendo para o seu próprio lado. E aí que a gente já entra nesse lado do Maul, né? O que é interessante, e eu percebi que passou um pouco despercebido, porque bem no comecinho do primeiro episódio, né, tem muita coisa para absorver, o Maul fala que ele teve uma visão que o aprendiz dele estaria chegando e ele precisaria desse aprendiz para o seu grande plano de derrotar ali o Sith, né, derrotar Darth Sidious, ter a sua vingança. Tudo dá a entender que de fato é a Devon, né, que eles estão de passagem ali no planeta. Tenho minhas dúvidas, inclusive, porque assim, visões da força, elas são sempre muito confusas. Elas nunca dizem, ó, faça isso, faça aquilo. É sempre algo meio dúbio, meio tipo a interpretar, assim, interprete como você quiser. Ele sente essa visão, ele sente esse chamado, como se a força estivesse falando pra ele se vingar, o que eu acho que tem ali o seu fundo de verdade, mas é aí que eu acho que é o problema, sabe? Eu acho que ele tá querendo acreditar nisso que ele tá vendo. Eu não sei até que ponto a gente vai ver sobre essa visão da força que ele tá tendo. Vamos lembrar também que lá em Clone Wars, ele teve a visão da Ordem 66, né? Ele teve a visão, inclusive, que Anakin Skywalker ia ser do mal, e ele falou pra Ahsoka, ele fez a mesma coisa que ele fez pra Devon aqui agora, que é, menina Jedi, tudo vai acabar, vem treinar comigo. O Maul tem essa questão, pode olhar. Clone Wars, ele tenta chamar a Ahsoka pra treinar ela. Primeiro assim, ele treina o Savage, né, que é o irmão dele, quando ele volta à vida em Clone Wars. Depois ele tenta treinar a Ahsoka. Depois ele tenta treinar agora a Devon. Depois, lá no filme solo do Han Solo, quando a Qi'ra consegue matar o Dryden Voss, a primeira coisa que ele faz quando ele aparece é: vem aqui pra Dathomir, que eu vou te treinar. Aí lá em Rebels, 15, 16 anos depois no futuro da série aqui agora que a gente tá vendo, ele chega no Ezra e fala: Ezra, vem aqui que eu vou te treinar. O cara, no intervalo aí de 6 aparições, ele tentou treinar 6 pessoas diferentes. É o que ele gosta de fazer, aparentemente, né? É a pira dele. É que vem muito dessa questão não resolvida dele de não ser um Sith legítimo, né? De ser o mestre em vigência, ele de matar o seu mestre e virar o mestre Sith para ter um aprendiz. Tudo isso, a vingança do Maul, na verdade, é muito sobre isso, sobre o que foi tirado dele, tanto para com o Palpatine, como também para o Obi-Wan. O Obi-Wan tirou o meu destino como Sith, né, me cortando ao meio no caso. O Palpatine me tirou da minha mãe, o Palpatine me tirou toda essa angústia, também essa vontade que eu tinha de dominar a galáxia, eu fui treinado para isso. É um pouco nesse sentido. Já a questão dos Mandalorianos, eu acho interessante a gente mencionar isso, né? Eu vi uma galera com dúvida, principalmente do porquê
tem Mandalorianos, inclusive a Rookie Cash, que tá muito bem nesse episódio, como comandante ali do Maul. Por que ainda tem Mandalorianos com o Maul nesse período? Vamos lá então, voltando para Clone Wars, né? Quando o Maul volta lá em Clone Wars, ele cria a Sombra Coletiva, um grande sindicato do crime que une o Sol Negro, os Hutts, os Pikes e os Mandalorianos, e eles começam a dominar o submundo, e inclusive os números são bem impressionantes no sentido de pessoas, porque são sindicatos já consolidados, né, que se uniram, era uma coisa impressionante. A base desses caras era em Mandalore. O Maul chegou lá, não só matou a Duquesa Satine, que era a duquesa que estava comandando tudo, era a líder, como também matou o Pré-Vizsla, que era o líder do Olho da Morte dos Mandalorianos, que ia tomar o lugar da Satine. Então ele tomou os Mandalorianos pra ele, né? Os Mandalorianos têm essa questão do Darksaber, de quem é o mais forte e tal. O Maul se mostrou mais forte lá em Clone Wars, e aí começou uma guerra entre os Mandalorianos, né? A Bo-Katan, então, lidera um grupo pra derrotar o Maul, a Ahsoka também vai lá. Só que o Maul, esse é o ponto, ele ainda tem Mandalorianos leais a ele, que seguem um código de honra mais forte assim, e seguem o Maul por acreditar que ele seria um bom líder por ser um líder forte. Que aí tem uma outra questão. Esse quadrinho aqui, ó, Maul, filho de Dathomir, por mais que esteja com o selo Legends, esse é um dos únicos, se eu não me engano é o único, deixa eu pensar aqui agora. Bom, de cabeça eu não sei, mas esse aqui é o único quadrinho de Star Wars da linha Legends que é considerado canônico, justamente porque ele continua a história do Maul entre as temporadas 5 e 7 de Clone Wars. Lá no final da quinta temporada, o Palpatine aparece e dá um pau no Maul, inclusive mata o irmão dele e prende o Maul, certo? Porque o Maul tava com a Sombra Coletiva, criando um empecilho pro Palpatine dar um golpe e criar o Império. Isso lá em Clone Wars. Aí acontece as coisas desse quadrinho aqui, e aí ele volta pra 7ª temporada pra Mandalore, e aí tem a luta dele contra a Ahsoka, contra a Bo-Katan e alguns soldados ali da República que a Ahsoka levou com ela lá da 501, Ordem 66 e tudo mais. Só que aqui eles explicam, por isso que eu achei interessante, desculpa se eu estiver enrolando muito, tá, gente? Eu ainda estou falando do episódio, mas eu acho que um contextinho, inclusive eu acho que é por isso que vocês estão aqui no canal, né? Porque um contextinho eu acho que fica mais interessante. O Maul, ele tem aquele grupinho ali reduzido, porque aqui e lá também em Clone Wars, ele foi perdendo os números dele, né? Ele tinha um exército de Mandalorianos e ele tinha o Sol Negro e os Pikes ao seu dispor. Ele tinha, tô falando coisa de milhares de pessoas ali aos seus cuidados como seus soldados na Sombra Coletiva. O problema é, quando ele foi preso pelo Palpatine aqui, ele começa a perder as forças dele. Os Mandalorianos começam a ser mortos pelos separatistas em batalhas campais mesmo assim, porque, bom, os droids de batalha são mais numerosos e tal. Então ele começa a perder batalhas perdendo Mandalorianos. O Sol Negro e os Pikes, vendo que os separatistas estão atacando o Maul, eles saem fora. Então ele já perdeu ali 2/3 do seu poder. E quando ele volta pra Mandalore, a República e o que sobrou ali, na verdade, do grupo da Bo-Katan, atacam ele e levam parte também do grupo dele preso. Então ele foi perdendo os seus números. Esse que é o interessante. A Sombra Coletiva, ela foi ficando menor. Tanto que lá em Clone Wars, quando a gente vê ele falando no holograma, inclusive com o Dryden Voss, líder da Aurora Escarlate ali no meio, ele tá tentando recolher os poucos aliados que ele tem entre esses sindicatos do crime. Então por isso que agora ele tem esse grupo aí de 10 gatos pingados, que são muito eficientes e tal, mas não é mais um grande exército, um grande grupo, é mais Maul e seus amigos. Outra coisa que é interessante mencionar é que, olha aí, tem uma pequena correçãozinha no cânone, porque o Maul, quando ele faz ali os dois banqueiros brigarem, né, ele fala que tem pessoas que lucraram com a saída dele, né, que ajudaram a passar a perna nele, e aí ele fala que a Aurora Escarlate cresceu assim. Olha só que interessante, a Aurora Escarlate é aquele grupo que a gente vê lá no filme solo do Han Solo, que grande parte do filme se passa ali no ano 10 da criação do Império. A Aurora Escarlate, a gente achava que, assim, primeiro, eles são um grupo, um sindicato do crime dos 5 maiores, eles são, então, ali batendo de frente com os Pikes, com o Sol Negro, com os Hutts, mas no final do filme do Han Solo a gente descobre que o Maul tava nas sombras, coordenando tudo, que o Dryden Voss era só uma marionete. Isso relacionado aos materiais do universo expandido, como o jogo Outlaws, os quadrinhos e os livros da Qi'ra, eles davam a entender que o Maul tinha criado a Aurora Escarlate. Só que agora a gente descobre que não, a Aurora Escarlate já existia. Provavelmente, então, o Maul vai tomar o controle do grupo, então talvez o Dryden Voss seja o criador,
e aí o Maul agora entre pro grupo e tome o lugar dele e mantenha ele como um líder ilusório, alguma coisa assim, parece uma coisa que o Maul faria. Inclusive ele fez isso lá em Mandalore, né? Ele colocou o Almec para ser o primeiro-ministro enquanto ele ficava nas sombras. Faz sentido. Assim, não sei o que pensar sobre isso, mas basicamente o Maul não criou a Aurora Escarlate. Ele provavelmente reformou a Aurora Escarlate, mas ela já existe. O que eu acho que faz sentido, porque a Aurora Escarlate ela tem ninjas. Eu não consigo ver o Maul criando ninjas. Eu acho que vai pegar o projeto já pronto, ele só vai deixar ele mais poderoso? Não sei. Apesar do primeiro episódio manter a gente um pouco mais distante do Maul pra apresentar os outros personagens, eu acho que funciona bem o Maul ser essa sombra. Claro que a série é sobre ele, só que a gente já o conhece. Beleza, esse é um Maul mais agressivo, mais do mal, assim mesmo, mais do mal, né? Mais do mal, que sussurra, dá uns berros quando vai atacar, mas a gente já meio que sabe o que esperar, então faz sentido apresentar o universo e depois partir disso. E é interessante, né, que essa coisa que o Maul faz dos banqueiros se matarem, dos sindicatos do crime, na verdade, se matarem, é basicamente o que o Palpatine fez com as Guerras Clônicas, né, só que, obviamente, numa escala galáctica, que é armar pros dois lados e depois chegar com uma solução, ele sendo a solução, pegando o que restou. Tem uma coisa interessante quando o Lawson fala com a Devon, né? A Devon foi presa e tal, ele tenta falar com ela, mostrando que ele é mais humano, né? Do que os outros oficiais e os outros robôs. Inclusive é uma coisa bem comum em Star Wars, né? Pode ir lá em Clone Wars, em Tales of the Underworld mostra isso bastante, né? Parte da força policial de Star Wars são droids. E depois isso vai ser proibido pelo Império, inclusive. Na verdade, só o Império vai poder usar droids assim, e algumas forças policiais mais específicas, mas basicamente os droids policiais é uma coisa que tem por toda a franquia, porque eles são programáveis, eles são mais descartáveis para tomar tiro, e aí eles mantêm algum humano ou algum alien senciente ali pra pensar, pra comandar esses droids. É uma coisa bem comum. Mas é interessante quando o Lawson pega ali a cara do Maul e ele bota nos arquivos pra saber quem é o Maul, né? Os dados estão travados pelo ISB, que é o Imperial Security Bureau, que é aquilo que a gente vê lá em Andor, lembra? A galera de branco lá da Dedra e tal, a galera da inteligência e contra-inteligência do Império, eles já estão agindo, já estão de olho em inimigos imperiais e esses dados foram trancados por eles. Se você fuçar muito, você também vai chamar a atenção deles. Então, mais uma vez, olha aí a galera, claro que o ISB já existia antes, mas é a galera de Andor aí, pra ter mais uma visão, pra gente entender um pouco mais sobre isso. Mas o que eu ia falar é que o Lawson fala pra Devon, né? Cadê o seu ID? Cadê a sua identificação? A gente viu também lá em Bad Batch. O Bad Batch se passa logo também ali na virada. É interessante pensar que o Império, ele obrigou todo mundo a se identificar, entendeu? Claro, é um RGzinho ali, é um RGzinho, mas isso não era obrigatório pela República. O Império fez isso para justamente catalogar todo mundo, inclusive clones e Jedi. Então, se você não tem uma ID, você não consegue chegar no espaçoporto oficial e comprar uma entrada para você, uma entrada não, uma passagem para você usar esse aeroporto. Lá em The Bad Batch, inclusive, eles colocam que você tinha que se registrar, por exemplo, para trocar os seus créditos da República por créditos do Império. Para você usar o dinheiro vigente do momento, você tinha que se registrar, botar lá seu nome, sua espécie, onde você mora, o que você está fazendo. Então, para você pegar qualquer meio oficial, uma nave para sair do planeta, você precisava de uma ID. E agora a gente viu que a Devon claramente não tem uma porque ela é uma Jedi sobrevivente. Acredito que o episódio 2 ser menos de ação também funciona para mostrar justamente mais dos personagens novos. Então o Lawson tem a sua vida familiar bem conturbada ali, não morre de amores pelo Império, o que pode ser um bom aliado também para os Jedi. É muito interessante que por mais que o Two Boots, né, o Duas Botas, seja um droid e seja uma coisa meio fofa, porque ele tem duas botas inclusive, mas ele não é usado como alívio cômico, né? Quem é o alívio cômico é o droid do Maul, que é aquele redondinho, que é um droid novo, que é insuportável. A primeira vez que ele fez uma gracinha foi legal, mas nossa, que droid chato pra caramba, muita palhaçadinha. Já o Two Boots, show de bola, e é o Two Boots que fala, hein? Devemos chamar o Império, porque esse que é o problema também de você ter um droid como polícia, né? Ele vai seguir o protocolo na medida do possível. Geralmente droids humanoides eles são usados para isso, e inclusive é um ponto da narrativa de Maul, o Lorde das Sombras, né?
ele não é engraçado. Os 2 episódios são densos, claro, tem uma palhaçadinha ou outra, mas eles são densos, parece que você tá assistindo algo sério. Parece que eu sei que é chato essa comparação, mas parece que você tá assistindo meio que um filho de Andor com Clone Wars mesmo, o que eu acho que era o objetivo, e nesses 2 primeiros episódios, pelo menos pra mim, funciona. É muito evidente que a equipe criativa tá comprometida em criar um tom que reflita não só o interior dos personagens, mas o que tá acontecendo na galáxia. É tipo, não é engraçado esse momento da virada. Bad Batch, eu vejo que a galera não assistiu muito Bad Batch, mas Bad Batch já tinha feito isso. Apesar de ter episódios mais bobos, tem episódios mais tontinhos, quando ele lidava com as consequências da criação do Império, as consequências em descartar os clones, ficava sério, ficava denso. Não necessariamente o adulto quer dizer que é violência, é morte, apesar de ter muito, né, o Maul decepando geral, sempre muito interessante de ver, nessa qualidade de animação, inclusive deslumbrante, mas é sério, o tom é sério, sabe? Você sente meio, cara, esse papo tá esquisito, esse papo tá denso, assim, parece que eu tenho que refletir demais sobre isso. A cena do Mestre Dak meditando é top 3 momentos dos 2 episódios pra mim. Não é nada, mas é um Mestre Jedi na chuva meditando e ele decide tomar a ação ali, derrubando os bandidos do Vario e do Maul também, né, com a força. Uma coisa que os 2 episódios mostram bastante é o conhecimento que o Maul tem sobre o Jedi, né? Não só por usar a fraqueza do Jedi pra falar com a Devon, mas também pegar aquilo que a galera sempre enche o meu saco, né? O Norton sempre fala o Grande Inquisidor na série do Obi-Wan, e eu vou falar mais uma vez, por mais que a série do Obi-Wan seja muito esquisita, o discurso do Grande Inquisidor no começo da série, lá quando ele chega em Tatooine, é brilhante. Onde ele fala da coceira do Jedi. Caçar um Jedi pro Inquisidor geralmente é fácil, porque é só colocar um inocente em perigo que o Jedi vai agir, porque ele tem isso dentro dele, é uma coceira num Jedi do velho tempo, né? Então, como ele faz pra escapar do Mestre Dak, que ia ter ajuda ali dos oficiais, ele derruba uma ponte cheia de inocentes, assim como o Dukan faz com o Yoda lá no Ataque dos Clones. Derruba lá o pilar no Obi-Wan e no Anakin, pro Yoda ter que cuidar disso pra ele conseguir fugir. É basicamente usar a Ordem Jedi, né, usar o seu altruísmo contra você. É uma coisa bem vilanesca, mas é uma coisa que o Maul sabe que funciona. Dei uma olhadinha no site oficial, o Mestre Dak, Mestre Ekodio Dak, é de uma espécie nova chamada Mozik. Mano, sabe o que eu lembrei na hora que eu tava assistindo? Da minissérie em quadrinhos do Maul, daquela de 2017, do Colin Boone, se eu não me engano, que o Maul enfrenta uma padawan chamada Eldra Kaitis, que é uma Twi'lek padawan também, que foi capturada, isso a gente tá antes do Ameaça Fantasma, né? Aproximadamente ali uns 15 anos, antes dos acontecimentos do que a gente tá vendo agora. Uns 15, 16 anos antes. Ela foi capturada e o Maul faz de tudo pra libertar ela para que ele consiga matá-la, pra ela ser a primeira Jedi que ele mata, né? Antes do Ameaça Fantasma. E durante todo o confronto, ela fala sobre como ela gostaria de que eles não fossem inimigos, que eles fossem mais aliados, e ele também. Claro, cada um do seu jeito, né? Só que eles falam, né? Quem sabe num outro momento, de uma outra maneira, eles fossem aliados, apesar do Maul querer derrotá-la, porque ele queria mostrar que ele é mais forte que um Jedi, né? Mesmo que seja um Padawan. E também é uma Twi'lek, assim como a Devon. Não sei até que ponto o Story Group da Disney tá levando isso pra frente, mas como o Maul é um personagem de universo expandido, eu acho que tem uns ecos sim, viu, cara? Tem uns reflexos disso sim, hein? Cara, todos os takes relacionados ao Maul entrando na cabeça da Devon é sempre muito interessante. Eles colocam mesmo, visualmente. É isso aí, cara. Desculpa, é a mesma equipe de The Bad Batch, mas que a série tenha sido criada pelo Filoni. É a mesma equipe de The Bad Batch que é a galera de Clone Wars, que aí pegaram ali só os melhores, assim por assim dizer, montaram uma equipe de animação ali na Lucasfilm Animation e eles estão fazendo agora The Bad Batch no Bad Batch não, Maul, Lorde das Sombras, no fino do fino, tá? É a mesma equipe trabalhando no seu auge, assim. Então todas as cenas do Maul, tanto se projetando como uma sombra, como uma cena onde ela tá na cela e ela vê o Maul, é a única coisa visível ali, iluminada, quase como se fosse a única saída dela, apesar dela não ter aceitado, ter achado que ela conseguiu sair sozinha, né, porque ele claramente deixou ela sair para ela pensar sobre isso.
o Maul está tentando trazê-la para o seu lado. O Maul está claramente projetando, né, ressaltando as semelhanças entre os dois. Ambos são aprendizes, apesar do Maul não ser mais, né, que vieram de ordens que acabaram. Não que os Sith tenham acabado, mas o Maul foi enxotado e os Sith só são 2 também, né. E ressaltando que agora eles têm que sobreviver, não existe mais Jedi e Sith. Existem os Sith, claro, mas o Sith é o Imperador. Mas não tem mais a Ordem Jedi do Velho Testamento. Agora um Jedi é um sobrevivente. Eu quero muito saber, porque assim, vamos lá. Eu gosto muito quando eles colocam novos Jedi, essa galera adolescente que cresceu ali no período imperial, a Devon, o Cal Kestis, o Kanan Jarrus, porque eles são os Jedi que vão ter que colocar à prova mesmo que é um Jedi na rua, nos becos, na sobrevivência, ao ser caçado, não no seu templo lindo, maravilhoso lá em Coruscant, que inclusive se tornou o Palácio Imperial, né? O Templo Jedi de Coruscant se tornou o Palácio Imperial, isso é canônico, mas é aquilo que o Baylan fala na série da Ahsoka, lá no futuro, que ele chama de Jedi Bokan Jedi, é isso, né? Que é tipo Jedi Espada de Madeira, que são Jedi que foram criados sem a Ordem Jedi. Basicamente isso. Esse Jedi, apesar dele ter usado isso como um termo pra zoar, tipo, eles não são Jedi de verdade, essa é a parte interessante. É muito mais fácil você ser um Jedi do bem, que segue 100% o lado da luz, quando você não está sendo caçado por Stormtroopers e tem um bom na sua orelha, vem pro meu lado, vem pro meu lado. As provações, a tentação da Devon é muito maior do que um Jedi comum. Quero muito entender pra onde essa personagem vai, tá? Nossa, muito mesmo. E os 2 episódios não passam pano pro Maul, né? Ele tá ali mais frio, mais calculista, mas ele ainda é um vilãozão que mata todo mundo, que passa a faca em todo mundo, tá ali tentando fazer a sua vingança. Lembrem disso, o Maul não é do bem, ele só quer se vingar. Olha, excelentes 2 primeiros episódios, cara. Muito legal, eu acho que é um bom começo. Sinto que ainda falta uma música mais presente. Ali no primeiro episódio toca um pouquinho da Duelo de Destinos, bem pouquinho, mas tá faltando The Bad Batch. Você pode reclamar do que você quiser, mas ele tinha músicas topzeiras, assim, tocando 100%. Tá faltando um pouco disso pro Maul. De resto, animação incrível, ambientação incrível, história crescendo de uma maneira interessante. Quero muito saber o que vocês acharam dos 2 primeiros episódios de Maul, tá bom? Recadinhos antes de terminar, tá bom? Não saia desse vídeo. Primeiro, compartilha pra geral, avisa pra geral que Maul, Lorde das Sombras, começou a passar, porque assim, não é um vídeo pago pela Disney, no caso, mas os caras não divulgam o que parece estar sendo uma série gigantesca e de boa e de qualidade, assim, de tamanho também de Star Wars. Então, se quiser trazer mais gente pra conversa, fique à vontade, compartilhando esse vídeo pros seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, ajuda muito. Deixa um like no vídeo, que se esse vídeo tiver 2.000 likes, eu apareço aqui na semana que vem de bigode de Lawson, tá? Em homenagem ao nosso querido Wagner Moura, eu vou aparecer aqui de Lawson, capitão da polícia. Lembrando que eu vou deixar o link da Hexforge. Aproveita que só vai até o dia 20, hein, mano? Aproveita, garanto seu sabre de luz sombrio, tá? Sombrio. Porque é a parte mais maneira, vamos combinar. Aqui na descrição. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Gente, um beijo, até o próximo vídeo. Deixem dúvidas, tá? Porque eu posso ir respondendo nos vídeos da semana, tal. Se você ficou com alguma dúvida, então beleza, vai ser assim. Comenta primeiro o que você achou dos 2 episódios, tá bom? Tintim por tintim, gasta os dedos aí. E se você ficou com dúvida com alguma coisa com relação ao universo expandido, não entendi muito bem isso, não entendi muito bem aquilo, e eu consegui responder, eu posso responder aqui nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, gente. Até semana que vem, episódios 3 e 4 de Maul, Lorde Sombrio. Espero vocês aqui, tem vídeo a semana inteira também. Tchau, é nóis.